A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Edinaldo Barros, sou professor de Escola Bíblica Dominical. Eu quero deixar aqui um estudo, um resumo de um estudo referente à lição de número 4. E ela tem como tema a estrutura da Bíblia, né? Como a Bíblia foi escrita, quem escreveu e quantos escritores a escreveram, a redigiram e como que ela era, a língua que ela foi escrita, né? Aqui o texto áureo da nossa lição, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 44, que diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus falando para os discípulos. A verdade prática ou a verdade aplicada está escrito. A Bíblia ela se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é divinamente inspirada, ela é inerrante e infalível. E ela é a nossa regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, do 44 ao 49, que diz a palavra de Deus. E disse-lhes, são essas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O objetivo dessa lição, ela tem três tópicos. O primeiro é mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos, que é o Antigo e o Novo Testamento. O segundo é esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. E o terceiro é expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Introdução. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita majoritariamente em 2 línguas, no grego, no hebraico e em grego, em um período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de mais de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Então, a Bíblia ela é divinamente inspirada, ela foi escrita por mais de 40 homens, num período de mais de 1.600 anos. Ela foi escrita primeiro em hebraico e depois em grego. O Antigo Testamento, ele foi escrito todo em hebraico, só uma parte do livro do profeta Daniel que foi escrito em aramaico. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego e depois foi traduzido para o latim. O tópico 1 fala assim, como a Bíblia está organizada. Então, ela tem uma organização, nós sabemos, é definida. O termo Bíblia, a palavra Bíblia, tem a origem tanto no vocabulário grego como no latim. O termo grego, Biblos, significa livro. Então, é uma coleção de livros, né? Por isso que tem 66 livros. Então, a Bíblia, em grego ou em latim, significa
livro, então uma coletânea de livros. E tem a conotação de qualidade sagrada. Então a Bíblia é uma coleção de livros sagrados. Por isso que é inspirada e ela não contém erros. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia livros para se referir ao conjunto de livros inspirados por Deus. A coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Então, a coletânea de livros inspirados, eles formam um único livro, por isso que dá o nome de Bíblia Sagrada, que é uma coletânea de livros, composta por 66 livros. E também chamada de Santas Escrituras, em Romanos capítulo 1, versículo 2. O cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico kane, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é cânon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma e avaliação para identificar os livros sagrados. Então, os rabinos, os judeus, né, principalmente os judeus, eles analisavam as escrituras para ver se realmente eles eram livros inspirados ou não. Então eles usavam o cânon, né, para medir e aí, ou seja, analisar para ver se tem procedência e se eles eram inspirados ou não. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros, né, que são 27 do Novo Testamento e 39 do Antigo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a conhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada se pode acrescentar ou diminuir, né? Cristo fala em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Ai daquele que acrescenta ou diminui alguma parte nesse livro. Porque aquele que acrescentar ou diminuir também será tirado da parte da árvore da vida. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamento, que é uma tradução da palavra grega diatek e da hebraica berit. Ambos os termos têm sentido de aliança. Então, aliança ou pacto. Os dois testamentos é uma aliança, um pacto de Deus para com a humanidade, para com o povo de Israel. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, né? Então, antigamente não falava Antigo Testamento, porque era pergaminhos, né? Então, ela foi inaugurada por Paulo. Na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, ele se refere à primeira vez como escrituras. Jesus, como nas escrituras, em Mateus 22, 29. A lei e os profetas e os salmos. Lucas 24, 44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador de uma nova aliança. Ou seja, o Antigo Testamento, ele instruía a lei, uma aliança, e o Novo Testamento é um novo pacto, uma nova aliança de Cristo, que é o nosso mediador. Então a Bíblia ela se divide em dois testamentos, que é o Antigo e o Novo Testamento. E ambos os dois são divinamente inspirados. Uma curiosidade bíblica
A Bíblia, anteriormente, ela não era dividida em capítulos nem em versículos. E ela não é hoje do modo que é hoje fácil de se ler, de se folhear, digamos assim. Ela era um pergaminho. Então, por volta do ano, ela teve na hora que ela foi separada em versículos e em capítulos, alguns fatos de curiosidades particulares que foi descritas. Antes a Bíblia não era dividida, né? Ela não era dividida, e hoje ela tem esse modo fácil de se ler e de se achar um livro, e os versículos também. A divisão em capítulos ela foi feita no ano de 1250 depois de Cristo pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, um dominicano e estudioso das Escrituras. E a divisão em versículos ela foi feita duas vezes, no Antigo Testamento em 1445 e pelo rabino Natan, e no Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor em Paris. Ele fez uma primeira publicação da Bíblia, a Vulgata Latina, que que foi dividida em capítulos e em versículos, em 1555. Então, antes disso, a Bíblia era em rolo, né? Pergaminhos, então não era difícil de achar, né? Então, ela foi traduzida e ela foi separada, né? Ela foi separada em versículos, em capítulos e em versículos. O Antigo Testamento ela tem 929 capítulos e 214 versículos. E o Novo Testamento, ele tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda, ela tem 1.189 capítulos e 31.173 mil versículos. O número de capítulos e versículos ela vai mudar conforme a tradução e língua. É apenas uma curiosidade para que venha conhecer, né, a Bíblia, né? Sigamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. O tópico 2 fala o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, eles são classificados. Os livros do Antigo Testamento são classificados tal qual conhecemos hoje, e se divide nos seguintes grupos. O grupo A, né, é Pentateuco. O que é Pentateuco? Penta quer dizer 5. Então, Pentateuco são 5 livros, que é também conhecido como a Torá e a Lei de Moisés, né? Então, o grupo A é o Pentateuco, que são 5 livros, que são ali as leis de Moisés. Tem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. São 5 livros, o Pentateuco. B, históricos, que são formados por 12 livros, de Josué a Esté. C, poéticos, composto por 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. E D, proféticos, que se dividem nos profetas maiores e menores. São também 12 livros, né? De Isaías a Daniel, os profetas de Isaías a Daniel, e profetas menores com 12 livros, de Oséias a Malaquias. Então são 5 livros de profetas maiores e 12 de profetas menores. Então as profecias, livros proféticos, são 17. Então na totalidade eles são 30, o Antigo Testamento são 39 livros. Subtópico 2 fala assim: a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares da avaliação de um cânon,
de um canônico, de um livro canônico. Então, existem 3 fatores. O primeiro é a inspiração divina. Então, eles iam verificar se aquele escrito ele é inspirado por Deus ou não. Que atesta que se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Neemias 9:30, Zacarias 7:12 e 2 Pedro 1:21. B. O reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro é aceito ou não. Então, primeiro era verificar se ele era inspirado, depois averiguar, né, o reconhecimento do povo de Deus, que é o povo de Israel. E o terceiro é para ver se realmente atestar se esse livro era aceito ou autêntico por seus primeiros leitores. Êxodo capítulo 24, 3 e 7, e Daniel 9, 2. E o terceiro é a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 31, versículo 24 ao 26. Deuteronômio capítulo 21, do 34 ao... Deuteronômios capítulo 31, do 24 ao 26, está escrito a palavra de Deus. Do 31, 24 ao 26. E aconteceu que, quando Moisés terminou de escrever as palavras dessa lei em um livro, até finalizá-las, Moisés ordenou aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, era uma das análises que os judeus faziam para ver a preservação. Se falava do povo de Deus, se era para ver o reconhecimento, se realmente era inspirada ou não, e para ver a conservação, se realmente era conforme estava escrito num modelo que Deus tinha deixado, ou seja, Moisés tinha escrito. E o subtópico 3 fala assim: a particularidade do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Não foi nem em grego, só uma parte do livro do profeta Daniel no final que foi em aramaico, mas foi tudo escrito em hebraico. Então, esse era mais um ponto, ó. A totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Livro do profeta Isaías, capítulo 19, versículo 18. Algumas porções foram escritas no aramaico, no caso que era um dialeto de origem da língua árabe, então foi mais a parte do final ali, né, do livro do profeta Daniel. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias. Então, após o profeta Malaquias não teve mais livro do profeta canônico, não teve mais outro. Finda-se no profeta Malaquias, que conclui antes do ano 430 a.C. Então, depois do ano 400, depois do profeta Malaquias, num período de 400 anos, não houve mais profecias. Aí que surgiram outros livros que não faz parte do cânon, não são inspirados, né? Não são livros inspirados, que são... Tem, no caso, alguns livros aí que não fazem parte, os livros de Macabeus, Judite e outros, que são 7 livros que a Igreja Católica tem a mais, mas não faz parte do cânon bíblico. Não são livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Desde então,
nada mais pode ser acrescentado no cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa, foi dividido como em capítulos, e por volta do ano 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento, ele se dividiu em versículos, que hoje facilita mais a leitura e a procura, né? Então, os livros inspirados que integram o cânon bíblico do Antigo Testamento, eles são classificados como lei, históricos, proféticos e poéticos, e totalizando um volume de 39 livros. O Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E esses são classificados em 4 grupos também, em 4 grupos, que são evangelhos, né? São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Históricos, que é formado pelos livros de Atos, dos Apóstolos, né? Epístolas, que são as epístolas dos apóstolos e do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. As cartas paulinas, que são 13, de Romanos, Filemão, e as epístolas gerais, com as cartas de Hebreus a Judas, e a revelação de Apocalipse, que foi escrito por João. Totalizando um volume aí de 27 livros. Nada pode ser acrescentado ou diminuído. A canonicidade do Novo Testamento, os critérios da avaliação do Novo Testamento são iguais ao que determina o cânon do Antigo Testamento, isto é, a inspiração, reconhecimento e a preservação dos livros como palavras de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento, que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E na segunda carta de Paulo escreveu aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16. E na segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 1, versículo 21. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Vamos ver a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Portanto, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, sejam por nossa carta. Então, retende as tradições, né, que os antigos tinham e que ensinavam para desviar a igreja para os maus caminhos. Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. 1 Tessalonicenses, primeiro no livro da carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, diz assim: Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Então, eles adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões ou cultos.
mediante a tais fatos, atesta-se que, desde o começo, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, versículo 20. A particularidade do Novo Testamento. Todo o livro do Novo Testamento foram escritos em grego, no grego do Koiné. Então, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, os escritos que foram achados em hebraico do Novo Testamento, eles eram confrontados para ver a diferença, mas o original, ele foi escrito em grego. Um dialeto comum e presente para toda a cultura de fala grega, e que muito se auxiliou na proporção do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10. Algumas expressões mesmo redigidas no vernáculo grego possuem significado em aramaico. Dentre elas, citamos Talita cumi, menina, levanta-te. Marcos capítulo 5, versículo 41. Abba, Pai. No literário, Pai, Pai, meu Pai. Marcos 14, 36. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. O conjunto dos livros canônicos, ele foi escrito antes do término do século I. Então, antes do primeiro século, eles foram escritos. O último livro é o Apocalipse de João, datada por volta do ano 96 depois de Cristo. Então, no ano 96 depois de Cristo foi escrito o último livro, que foi Apocalipse. E desde o encerramento do cânon, os cristãos recebem apenas os 27 livros que são tidos por inspirado por Deus. Então, é uma coletânea, a Bíblia é uma coletânea de livros, e todos eles inspirados por Deus. Totalizando, são 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento são 39 e o Novo Testamento são 27 livros. Os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, históricos, epístolas e a revelação, que é o Apocalipse. Que Deus possa você que ouve a palavra de Deus, que Deus possa te dar entendimento, possa te dar discernimento. Jesus mesmo disse assim, no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento vem de Deus, né? Então, assim, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscai, invocai enquanto se pode achá-lo. A palavra de Deus é clara. Jesus deixou o Espírito Santo para interceder por nós. Cristo falou assim, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 6 ao 9. Eu não vos deixarei só, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E ele vos ensinará todas as coisas que tem visto com o Pai. Ele fala assim, eu e o Pai somos um, louvado seja Deus. Então, Jesus e Deus são um. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, que a palavra de Deus, ela possa fazer efeito na tua vida. Que ela possa te orientar, te ensinar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então, assim, Paulo disse assim, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É um dom gratuito de Deus. Então, a palavra que nos ensina, né, os preceitos e estatutos de Deus, desde Gênesis e Apocalipse, é apontada para Jesus. O verdadeiro Messias, aquele que vai remir Israel.
Então a palavra de Deus ela é clara, né? Esses livros sagrados, inspirados e inerrantes. A palavra de Deus ela é inerrante. Ela não volta vazia e ela faz tudo o que apraz a Deus. Eu quero orar por você que nos ouve e que Deus ele conforte o seu coração. Que o Espírito Santo ele possa transformar a sua vida, dar entendimento e discernimento e mostrar o caminho que leva para os céus. Todos nós queremos ir para o céu, mas não queremos não queremos largar o velho homem e voltar-se para Deus. Feche os seus olhos, ponha o seu pensamento diante do trono do Altíssimo, porque Deus ele te conhece e ele te vê. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai bendito e santo, Deus de honra e glória, louvor e adoração. Eu te louvo por essa oportunidade, Senhor dos céus e da terra. Abençoa aqueles que nos ouvem, Senhor. Dá-lhes graça, dá-lhes entendimento e discernimento, Senhor. Pela tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Pela tua palavra que é como uma espada de 2 gumes, Senhor. Que é apta a discernir os pensamentos e intenção do coração. Visita cada um que nos ouve, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Comove os corações endurecidos, ó Deus, santo e bendito.